you happy? Vocês estão felizes? You can be seated. Vocês podem se sentar. It's an honor for me to be with you tonight. É uma honra para mim estar aqui com vocês essa noite. I could be anywhere in the world. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo. And you could be anywhere. E você poderia estar em qualquer lugar. But here we are. Mas aqui nós estamos. Think about it. Pense sobre isso. We are sharing a moment in time. Estamos compartilhando um momento no tempo. Together, Juntos. we are sharing something that will never be like this moment. Juntos nós estamos carregando algo que nunca vai ser igual a esse momento. We'll have another meeting, Vamos ter um outro culto, but you may be sitting in different places. mas talvez você pode se sentar em lugares You diferentes. may have different things on your mind. Você pode ter coisas diferentes na sua There may mente. be additional people who come. Talvez haja novas pessoas que podem vir. Some of you may not be here in the morning. Alguns de vocês podem não estar aqui amanhã de manhã. There will never be a moment exactly like this. Mas entenda que nunca vai haver um outro momento exatamente como este. I think that's amazing. E eu entendo que isso é maravilhoso. That's not an accident. Isso não é um acidente. God has brought us together for his purpose. Deus colocou todos nós juntos para o propósito dele. We can trust him. Podemos confiar He nele. knows what we need. E ele sabe o que nós So I precisamos. come to you. Então eu venho a vocês. I come to you as a friend in Jesus. Eu venho a vocês como uma amiga em Jesus. I come to you as a carrier of the gospel. Eu venho a vocês como uma portadora do evangelho. I come to you as an example of a divine life carrier. Eu venho a vocês como um exemplo de uma portadora da vida divina. To share with you, Para compartilhar com você, share out of my life, para compartilhar a partir da minha vida, out of my understanding of the scripture. a partir do meu entendimento das escrituras. And in sharing, we become one in truth. E ao compartilhar isso, nós nos tornamos um, na verdade. Because the Holy Spirit is among us. Porque o Espírito Santo está entre nós. I will minister to you, Eu vou ministrar a vocês, but the Holy Spirit will minister within you. mas o Espírito Santo vai ministrar dentro de vocês. So allow him to do that. Então permita que ele faça isso. I will say things, Eu vou dizer coisas, and you may take notes, talvez você anote, but take notes of what the Lord says to you. mas anote aquilo que o Senhor falar com você. Because when you're in the atmosphere of truth, the Holy Spirit gives you additional truth. Porque quando você está numa atmosfera de verdade, o Espírito Santo te dá verdades adicionais. I can't explain that, Eu não consigo explicar but isso, that's what happens. mas isso é o que acontece. So what the Lord says to you, retain it, write Então, it down. o que o Senhor disser a você, retenha isso, anote tudo isso. He is among us. Ele está entre nós. The Holy Spirit is our teacher. O Espírito Santo é o nosso mestre. So here we are. Então aqui estamos nós. Now this morning I talked to you about correct faith producing correct action. E hoje de manhã eu falei com vocês sobre a fé correta, que ela produz ações corretas, Which produces correct response. o que produz respostas, reações corretas. Now, I'm talking to you again tonight about faith. E então hoje à noite eu quero falar novamente com vocês sobre fé. This is funny because I'm really not a faith preacher. E isso é muito engraçado, porque realmente assim, eu não sou uma pregadora que fala muito de fé. To me, faith is a way of life. Para mim, fé é uma forma de vida. We know God, we trust Him, and we act on Nós His word. conhecemos a Deus, nós agimos assim e Ele opera nas nossas vidas. But I'm being obedient tonight. Mas eu estou sendo obediente essa noite. And I'm going to talk to you Então- about faith that persists. Então eu quero falar com vocês sobre fé que persiste. Okay? Tudo bem? Tonight I come to you as a voice of encouragement. Hoje à noite eu venho a vocês como uma voz de encorajamento. Sometimes we need encouragement as we're laboring in the work of the kingdom. Às vezes, quando nós estamos trabalhando no trabalho do reino, nós precisamos de encorajamento. And so receive encouragement tonight. Então receba encorajamento essa noite. Things may not be going perfectly in everything of your life. As coisas podem talvez não estar funcionando perfeitamente em todas as áreas da sua vida.
But have faith that persists. Mas tenha fé, a fé que persiste. That's the key. Isso é a chave. We are living in very significant times. Nós estamos vivendo em tempos realmente significantes. I believe we're living in the best of times. Eu acredito que nós estamos vivendo no melhor dos tempos. We have resources today that have never been available to the church in history. Nós temos recursos hoje que estão disponíveis e que nunca estiveram disponíveis antes para a igreja na história. Look at what we have with technology. Olhe o que nós temos com tecnologia. Since during the 2 years of COVID, Durante os 2 anos de Covid, I ministered in 185 nations. eu ministrei em 185 nações. Look at that. Olhe para isso. I never could have traveled to those places. E eu nem tive que viajar até aqueles lugares. It would have been impossible. Teria sido impossível. Too much money, Gastaria muito dinheiro, much energy. seria necessário muita energia. because of technology, I could sit in my office and talk to the world. Mas por causa da tecnologia, eu pude sentar no meu escritório e falar com o mundo. We also are dealing with people who are in trouble. Nós também estamos lidando com pessoas que estão em problemas. People are hopeless. Pessoas que estão sem esperança. Everything has disappointed them. Que tudo já os desapontou. They don't trust the government. Eles não confiam mais no governo. They don't trust science. Eles não confiam mais na ciência. They don't trust the teachers Não in confiam mais education. nos professores, nos They ensinos, don't na trust educação. the church. Não confiam mais na igreja. They don't trust themselves. Não confiam nem mesmo neles. We're living in a time of anguish in the hearts of people. Estamos vivendo em um tempo de angústia no coração das pessoas. They've tried everything. Eles já tentaram de tudo. They've tried alcohol. Eles já tentaram They've álcool. tried drugs. Eles já tentaram They've drogas. tried sex. Eles já tentaram sexo. They've tried getting rich. Eles já tentaram ficar They've ricos. tried everything. Eles já tentaram tudo. And nothing satisfies. Mas nada satisfaz. That's the condition of people. Isso é a condição das pessoas. And we as the body of Christ, we have the answer. E nós, como corpo de Cristo, nós temos a resposta. We have the solution to their anguish. Nós temos a solução para a angústia deles. They're ready for truth. Eles estão prontos para a verdade. Only Jesus is the truth. Somente Jesus é a verdade. He is the life that people are waiting for. Ele é a vida que as pessoas estão esperando. And He's the way that they need. E Ele é o caminho que as pessoas precisam. There is no way but the Jesus way. Não tem nenhum caminho além do caminho de There is Jesus. no life but the Jesus Não tem life. nenhuma vida além da vida de There Jesus. is no truth but the Jesus truth. Não tem nenhuma outra verdade além da verdade de Jesus. And it is our wonderful mission to share Him with our world. E é a nossa missão maravilhosa compartilhá-lo com o mundo. But we do that in the midst of a chaotic world. Mas nós fazemos isso no meio de um mundo caótico. Wars are going on everywhere. Guerras estão acontecendo em todos os lugares. There are new nuclear possibilities. Tem novas possibilidades nucleares. There's new anger and hatred. Tem novos ódios e raivas. There's bitterness of heart. Amargura de coração. You see, we are bringing truth in the midst of the mess. Então entenda que nós estamos trazendo verdade no meio dessa bagunça. So I want to show you something that Jesus said to us. Então eu quero te mostrar algo que Jesus disse a nós. Because you see, Jesus prepared us for this day. Porque entenda que Jesus nos preparou para esse dia de hoje. And it has been this day for every generation of believers. E tem havido esse dia para toda geração de crentes. We're not the only generation that has faced chaos. Nós não somos a única geração que tem enfrentado o caos. But Jesus prepared us. Mas Jesus nos preparou. Nothing surprises us. Nada nos surpreende. Not us. Não nós. Because we know what Jesus said. Porque nós sabemos o que Jesus disse. Go with me to Matthew chapter 24. Vá comigo agora para Mateus capítulo 24. Look at this. Olhe para isso. His disciples are asking him how they will know the end times. Os discípulos estavam perguntando a Jesus como eles poderiam saber que o fim dos tempos estava chegando. They're talking about the end of the age. Eles estavam falando do fim das eras. Let me clarify.
Vou deixar mais claro para When você. the Bible refers to last days, Quando a Bíblia refere aos últimos dias, that's different than the end of the age isso é diferente do fim das eras or the end of time. ou do fim dos tempos. The last days began when Jesus came out of the tomb. Os últimos dias já começaram quando Jesus saiu da tumba. We are living in the last days. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Do you remember Joel's prophecy? Nós nos lembramos da profecia de Joel? In the last days, Nos- I will pour out my spirit Nos on all últimos flesh. dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. And your sons and your daughters will prophesy. E os seus filhos e filhas profetizarão. And your old men will have dreams. E os seus velhos terão And your visões. young men will see E os seus visions. jovens terão And visões. on your servants, men and women, E todos os seus servos, homens e mulheres, I'll pour out my spirit. eu vou derramar o meu espírito sobre todos. That happened on the day of Pentecost. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. We are living in the last days. Estamos vivendo nos últimos So dias. don't let anyone distract you. Então não deixe ninguém te distrair. Do you remember when Jesus said, "This generation will not pass until the Son of Man comes"? Você se lembra quando Jesus disse que essa geração não vai passar até que o Filho do Homem venha? Until you drink with me in the kingdom, in the new kingdom? Até que você possa beber comigo no novo reino? Do you remember that? Você se lembra dessa passagem? This generation. Essa geração. There is one generation Tem uma geração. from the time Jesus came out of the tomb until the end of days. Tem uma geração do tempo que Jesus saiu da tumba até o fim dos dias. We are in that generation. Nós estamos nessa Do you geração. see that? Você consegue ver isso? So you see, the way God counts generations is not the way we count. Então perceba que a forma como Deus conta as gerações não é da forma como nós contamos. My father Meu pai and mother e minha mãe and me e eu and my son e meu filho and my e grandson. meu neto. That's 4 generations Isso são 4 gerações by our calculation pelos nossos cálculos that preach the gospel. que pregam o evangelho. But that's not the way God counts Mas não é generations. dessa forma que Deus conta as There's gerações. one generation. Tem uma geração. There is one family. Tem uma família. There is one elder brother. Tem um irmão mais velho. We are brothers and sisters under our elder brother. Nós somos irmãos e irmãs sob um irmão mais velho. Do you see how Jesus is helping us change the way we think? Você percebe como Jesus está tentando fazer com que nós possamos mudar a nossa forma de pensar? Do you see that? Você percebe I isso? talked to you this morning Eu about falei the essa manhã two worlds. sobre os dois mundos. There's the natural world, Tem um mundo natural, the physical um world, mundo físico, the world that is our reality, o mundo que é a nossa realidade. and then there's the spiritual world Então tem um mundo espiritual, where Christ reigns. aonde Cristo reina. And when we come to Christ, we join him. E quando nós viemos para Cristo, nós nos unimos com Ele. And that is the real truth for us. E esse agora se tornou a verdadeira verdade para nós. The way God sees A is the forma- way we see. A forma como Deus vê é a forma como nós The way vemos. God counts is the way we count. E a forma como Deus conta é a forma como nós contamos. What God's word has established, that's our truth. O que a palavra de Deus estabeleceu, isso é a nossa We verdade. talked about that this Nós morning. falamos sobre isso essa manhã, certo? So we learn to think with him. Então nós aprendemos a pensar com Ele. And I told you, it's the hardest thing for a believer to do. E eu te disse, é a coisa mais difícil que tem para um crente fazer. Because we're surrounded by everything that feels real. Porque nós estamos cercados por tudo que parece real. Redemption 101. A redenção 1 a 1. God created humankind in his own image. Deus criou a raça humana à sua própria imagem. God is spirit. Deus é espírito. We were created as spiritual beings in earthly bodies. Nós fomos criados como seres espirituais em corpos terrenos. And before sin, we communed with God, spirit to spirit. E antes do pecado, nós comungávamos, compartilhávamos com Deus um espírito, espírito com espírito. That's hard for us to understand. Isso é difícil para que nós possamos entender, Because né? the Bible says God said these words and Adam said these words. Porque a Bíblia diz que Deus disse essas palavras e Adão disse essas palavras. But I want to show you the way of the kingdom, Mas eu quero te mostrar a forma do reino, the spirit world. a forma do mundo espiritual. So
we didn't have to have vocabulary. We communed spirit to spirit. Então nós não temos que nem ter vocabulário, nós comunicamos espírito com espírito. Think about this. Pense sobre isso. And then sin came. E aí então o pecado veio. And that spirit connection was severed. E aquela conexão espiritual foi encerrada. But God had created what we could call a backup plan. Mas Deus criou aquilo que nós podemos chamar de um plano B, um plano de backup. He had a backup plan Ele before we tinha had the cloud. um plano de backup antes de nós termos a nuvem. And what was the backup plan? E qual era o plano de backup dele? He created in us the natural senses. Ele criou em nós os sentidos naturais. We can see, Nós podemos ver, we can hear, nós podemos ouvir, we can smell, nós podemos sentir o cheiro, we can taste. nós podemos sentir o can sabor, touch. podemos tocar. Those are the natural senses. Esses são sentidos naturais. Those are not the spiritual senses. Isso não são sentidos espirituais. Those are the natural senses. Esses são sentidos naturais. So look, God gave us a way that he could still communicate to us. Então entenda que Deus nos deu uma forma para que Ele pudesse ainda continuar comunicando conosco. He sent the prophets to speak words that we could hear. E Ele disse aos profetas, Ele estabeleceu os profetas para falarem palavras que nós podíamos ouvir. There was incense that we could smell. Havia o incenso que nós podíamos sentir o cheiro. There were things we could touch. Haviam coisas que nós podíamos tocar. Things we could see. Haviam coisas que nós podíamos ver. Israel could see the pillar of fire by night. Israel podia ver a coluna de fogo à noite. They could see when the waters parted. Eles podiam ver quando as águas do mar se partiram. You see, God was engaging with those natural senses. Então perceba que Deus estava operando através daqueles sentidos naturais. Do you see that? Você percebe isso? But that's an inferior way of communication. Mas isso é uma forma inferior de comunicação. And then we come to Christ. E aí então nós viemos para Cristo. And we're changed. E fomos mudados. We become new creatures. Nos tornamos novas And criaturas. then we're filled with the Holy E Spirit. então somos cheios do Espírito Santo. And now God has given us the connection that he can commune with us spirit to E spirit. agora Deus nos deu a conexão que nós podemos comunicar com Ele, espírito para espírito. And he has given us E Ele nos deu a security uma segurança, so that what we think is spirit will always have to match his word. para o que nós pensamos que é do espírito, sempre tem que bater, tem que ser conferido com a palavra. You see that? Você percebe isso? Very simple. Isso é muito simples. So this life of communication in the spirit is not spooky. Então, essa vida de comunicação de espírito com espírito, ela não é aleatória. It doesn't make us strange. Ela não parece estranha. It helps us commune with God. Ela nos who is ajuda spirit. a comunicar com Deus, que é espírito. And as I talked to you this morning, Conforme eu falei com vocês essa manhã, we learn to subordinate our physical senses. nós aprendemos a subordinar os nossos sentidos físicos, So that we can prioritize God's truth. para que nós possamos priorizar as verdades de Deus. And I say again, E eu vou dizer de novo, that's the hardest thing for humans to do. isso é a coisa mais difícil que tem para os humanos fazerem. Because from the time we were born, Porque desde o momento em que nós nascemos, everything about our life was physical. tudo sobre as nossas vidas é físico. We learned by hearing or Nós watching. aprendemos através de ouvir ou de assistir. People told us what was right and wrong. As pessoas nos disseram o que era certo, o que era errado. We tasted food and decided what we liked. Nós experimentamos comida e decidimos então o que nós gostávamos ou não. You understand? Você entende isso? As we fall down, hurt ourselves. Conforme a gente cai, às vezes nos and machuca. that's pain. Isso, então nós sentimos a We learn dor. about pain. Nós aprendemos sobre a dor. All of this is physical. Tudo isso é físico. And so to discipline ourselves to agree with God, Então nós temos que disciplinar a nós mesmos para concordar com Deus, to see everything from his perspective. para que possamos ver tudo sob a perspectiva dele, To trust him. para confiar nele. If he says, I'll always be with you, E se ele disse, eu sempre estarei com você, then we know he's always with então us. nós temos que saber que ele sempre estará conosco. We may be sitting alone in a dark house, Nós podemos estar sentados numa casa escura sozinhos, but we're not lonely. mas nós não estamos Because we solitários, remember porque he's with us. nós nos lembramos que ele está conosco.
We may not know how to make a decision. Nós talvez não saibamos nem como tomar uma decisão. But we're not afraid. Mas nós não estamos com medo. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz, His is the voice that will say, walk here. essa é a voz que vai dizer, ande aqui. Even if you might go to the right or to the left. Mesmo que você tenha que ir para a direita ou para a esquerda. So we have confidence. Então nós temos confiança. We won't go to the right or the left. Nós não vamos para a direita ou para a We'll esquerda. walk in the way He says. Nós vamos andar da forma como Ele diz. Pain comes in our bodies. Aí de repente uma dor vem no nosso corpo. But we're not distracted. Mas nós não somos distraídos. Because He has carried our pain Porque Ele and our carregou disease. as nossas dores e as nossas enfermidades. He carried it away. Ele carregou isso. When guilt comes to us in the night because of something in our past. Quando a culpa vem para nós, vem sobre nós à noite por conta de algo do nosso passado. We don't become guilty or ashamed. Nós não nos sentimos culpados ou We envergonhados. remember, no, He has forgiven all my iniquities. Nós nos lembramos, Ele perdoou todas as nossas And as iniquidades. far as the east is from the west, E tão longe quanto o leste está so do far oeste. has He removed our transgressions Tão from longe us. assim, Ele já removeu as nossas transgressões de nós. You see? Você percebe? So we need to know the Word of God, Então precisamos saber a palavra de Deus. so that those things come to us easily Para- when we're in a difficult Para que situation. essas coisas, elas venham a nós de uma forma mais fácil, facilmente, quando nós estivermos em uma situação difícil. Isn't this a wonderful life? Não é uma vida maravilhosa? Look at us. Olhe para nós. Ordinary people. Pessoas comuns. We were lost. Nós estávamos perdidos. We had no hope. Nós não tínhamos Our esperança. lives were a mess. As nossas vidas estavam uma bagunça. And then Jesus came. Mas aí Jesus vem. And He rescued us. E Ele nos resgatou. And He began to teach us. E Ele começou a nos And ensinar. He gave us His word. E Ele nos deu a palavra And He dele. brought people into our lives. E Ele trouxe pessoas para as nossas And vidas. by His Spirit He gave us understanding. E pelo Espírito dele, Ele nos deu entendimento. And things began to make sense. E as coisas começaram então a fazer sentido. And now our lives are filled with peace E as nossas vidas então são cheias de and paz. confidence E confiança. and purpose E propósito. and joy. E alegria. And we carry all of that joy to others. E nós carregamos toda essa alegria para os outros. Look at us. Olhe para nós. Ordinary people. Pessoas comuns. But we're not living by the flesh. Mas nós não estamos vivendo na carne. We're living by the Spirit. Estamos vivendo no Espírito. And our communication network is wonderful. E a nossa rede de comunicação é maravilhosa. You see, if you study the scripture, Então perceba, conforme você estuda as Escrituras, you don't have to understand everything. você não tem que entender tudo. Just read it. Só leia. Enjoy it. Aproveite isso. And what you find is gradually the Holy Spirit begins to teach. E o que você vai perceber é gradativamente o Espírito Santo começando a te ensinar. And the Bible says E a Bíblia diz that the Holy Spirit will bring back to our remembrance. que o Espírito Santo vai trazer à nossa memória. He can only bring back to our remembrance Ele what we pode trazer de volta à nossa memória aquilo que nós colocamos lá primeiramente. Every day when I'm looking at the scripture, Todo dia, quando eu estou olhando para as Escrituras, I see new things. eu vejo coisas novas. I like to listen to the audio Bible when I'm getting ready in the morning. Eu gosto de ouvir a Bíblia em áudio quando eu estou me preparando de manhã. And the other day I was listening to the Gospel of John. E esses dias para trás eu estava ouvindo o Evangelho de João And I got through 5 chapters. e eu ouvi 5 capítulos. And I was going crazy. E eu estava já ficando louca. Because I was seeing new things. Porque eu estava vendo coisas novas. And I didn't have my pencil or paper. E eu não tinha meu papel e caneta lá para anotar But tudo. then a new thought E would de come. repente um novo pensamento vinha. New insight. Um novo insight da And palavra. I had to just turn it off. E eu tive que desligar, eu tinha que desligar. Until I could sit down and listen again with my Bible and pencil and paper. Até que eu pudesse sentar, ouvir tudo novamente e sentar com papel e caneta e com a minha Bíblia. The Word is life. A palavra é vida. It's not an ordinary book. Esse não é um livro It's a comum. miracle book. É um livro de milagre. It's one story from beginning to end. É uma só história, do princípio até o fim. Written by more than
40 authors. Escrito por mais de 40 autores, Over 2,000 years. no decorrer de 2000 anos, Telling one story. dizendo uma só história, God's story. a história de Deus, God's good news. as boas novas de Deus, Revealing His character. revelando o caráter dele, And revealing His plan of E- rescue. revelando o plano dele de resgate. When you read the scripture, Quando você lê as escrituras, you'll get excited. você vai ficando animado, You may cry. você pode chorar, You may wonder, what does that mean? você pode até se perguntar, pensar, o que isso significa? Don't try to figure everything out. Mas não tente entender tudo. If you don't understand it, Se você não entender isso, move on. continue seguindo. You don't need to know it yet. Você não precisa saber disso ainda. The Lord will show you things that you're ready for. O Senhor vai te mostrar coisas quando você estiver pronto para isso. You see, some people read the Bible Perceba que and all they do is make their list of questions. algumas pessoas leem a Bíblia e tudo que eles fazem é a lista de perguntas Don't do deles. that. Não faça isso. If you have a question, Se você tem uma pergunta, set it aside. deixe ela de lado. Later, it will be clear. Mais tarde isso vai se tornar claro. But the enemy wants you to be distracted and worry about all the questions. Mas o inimigo quer que você fique distraído e preocupado com todas essas We perguntas. focus on the things that are made clear in the Nós scripture. temos que focar nas coisas que são claras nas Escrituras. And the things we don't understand, we set it aside. E as coisas que nós ainda não entendemos, a gente deixa de lado por enquanto. We do more study. A gente estuda mais, We give time for the Holy Spirit to work in us. damos tempo para que o Espírito Santo opere e trabalhe em nós. When new truth comes, that question will then be E de answered. repente, quando a nova verdade vem, aquela pergunta é respondida. Do you understand? Você entende isso? I really am talking about faith. Eu realmente estou that falando com você sobre fé. persists. A fé que persiste. Go with me to Matthew 24, Vamos comigo agora para Mateus 24. where Jesus is preparing us. Onde Jesus está nos preparando. In verse 3, he sat on Mount of Olives. No versículo 3 ele disse, no Monte das the Oliveiras, disciples came to him and said, "Tell us when these things will be. e chegaram-se a ele os discípulos em particular dizendo, diz-nos quando essas coisas What will be the sign of your coming acontecerão, qual será o sinal da tua vinda and of the end of the age?" e do fim do mundo. See, often our questions are about this realm. Então entenda que geralmente a maior parte das nossas perguntas são sobre essa atmosfera, The sobre esse reino. disciples asked the Lord so many stupid questions. E os discípulos fizeram ao Senhor tantas perguntas estúpidas, They had not yet received the Holy eles Spirit, ainda não tinham recebido o Espírito so they Santo. didn't have understanding. Então eles ainda não tinham entendimento. Look at it. Olhe para Matthew, isso. Mark, Luke, John. Mateus, Marcos, Lucas e João. They're all asking stupid questions. Todos eles fazendo perguntas Or Jesus estúpidas. would say something, Jesus dizia and it algo, would go right over their head. então isso passava direto pela cabeça deles. You remember when Jesus said to Philip, Você se lembra quando Jesus disse a Filipe, "I'm going away eu estou indo, and I'm preparing a place for you." estou preparando um lugar para você. And look in John. Olhe para João, This is good. isso é muito bom. Thank you for time to chase some of these things. Nós temos tempo para atravessar algumas dessas coisas. It's in John. Está em João, I think it's in 14. In my Father's house are many mansions. na casa do Verse meu 2. pai há muitas mansões. Versículo 2. If it were not so, I would have told you. Se não fosse assim, eu não teria dito. And if I go, I'll prepare a place for you. Eu irei e vos prepararei lugar. And I'll receive you to myself, that where I am, you can be with me also. E vou receber vocês para mim mesmo, onde eu estiver, para que estejais vós também. And where I go, the way you know. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Thomas said to him, Tomé disse a ele, Lord, we do not know where you're going. Senhor, nós não sabemos para onde How vais. can we know the way? Como podemos conhecer o caminho? Jesus said, Jesus disse, I'm the way.
Eu sou o caminho. I'm the truth. Eu sou a verdade. I'm the life. Eu sou a vida. And no one comes to the Father except through me. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. If you had known me, you would also know my Father. Se tivesseis me conhecido, também terias conhecido meu Pai. From now on, you know him and you have seen him. De hoje em diante, vocês têm o visto e o conhecido. That's pretty plain. Isso é algo muito direto, não é? Don't you think that's pretty clear? Você acha que isso é claro o suficiente? Huh? Você acha que é claro o suficiente? Philip said, E Filipe disse: Lord, show us the Father. Senhor, mostra-nos o Pai. And then we'll be satisfied. E isso será suficiente para nós, nos basta. Jesus said. E Jesus lhes And disse. you can hear the frustration in his voice. Você consegue ouvir até a frustração na sua voz. He said, have I been with you so long, Philip, Há tanto tempo que eu estou convosco, Filipe, and yet you don't know me? e ainda não me conheceis? The one who has seen me has seen the Father. Quem me viu a mim, viu o Pai. So how can you say, show me the Father? Como você pode me dizer, então, mostra-nos o Pai? And then the dialogue continues. E aí o diálogo continua. Now, I don't think Philip ever understood that until after Pentecost. E eu acho que Filipe nunca chegou a entender isso propriamente até o dia de Pentecostes. So when you read the scripture, Então, quando você lê as and Escrituras you hear the words of Jesus, e você ouve as palavras de Jesus, if you come back with a stupid question, se você voltar com uma pergunta estúpida, ask for the Holy Spirit. peça ao Espírito Santo. Say, Lord, teach me. Senhor, me Help ensine, me to understand. me ajude a entender. I want to know. Eu quero saber. He will do that. E Ele vai fazer isso. Matthew 24. Vamos voltar para Mateus 24. They're saying, what will be the sign of the end of the age? E eles perguntaram, qual será o sinal do fim das And eras? Jesus gave some brilliant advice. E Jesus deu um conselho brilhante. And he gave us insight. E Ele nos deu um insight, uma visão. And he told us about the end of the age. E Ele nos diz sobre o fim dos tempos. He says, take heed that no one deceives you. Ele disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. And you will hear of wars and rumors of wars. E ouvireis de guerras e rumores de But guerras. see that you're not troubled. Olhais, não vos assusteis, For all these things must come to pass. porque todas essas coisas devem But the acontecer. end is not yet. Mas ainda não é o fim. For nation will rise against nation, Porque se levantará nação contra nação, kingdom against kingdom, e reino contra reino. and there will be famines, E haverá fomes pestilence, e pestes earthquakes in various terremotos places. em vários lugares. And all these things are the beginning of sorrow. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Then they will deliver you up to tribulation and kill you. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. And you will be hated by all nations E sereis odiados de todas as gentes, for my name's sake. por causa do meu nome. And then many will be offended Nesse tempo muitos serão escandalizados, and will ofendidos, betray one another e trair-se-ão uns aos outros, and will hate one another. e aborrecerão e odiarão uns aos Then outros. many false prophets will rise up and deceive many. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. And because of lawlessness, E por causa da iniquidade, the love of many will grow cold. o amor de muitos se esfriará. Isn't that the day we're living in? Não é os dias que nós estamos vivendo? And it was the same in Jesus' day. Acontecia o mesmo na época de Jesus. Tribulation that followed, A tribulação que vinha, nothing has changed. nada mudou. The same things are happening. As mesmas coisas estão acontecendo. So none of these things, when they happen today, are the sign of the end of time. Então perceba que nenhuma dessas coisas que estão acontecendo hoje são sinais dos fins dos tempos. You understand the Você difference? entende isso? Você entende a diferença? Jesus said, E Jesus disse, but the one who endures to the end will be saved. mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
I'm talking about faith that persists. Estou falando sobre uma fé que persevera, que persiste. Verse 14. Versículo 14. And this gospel of the kingdom E esse evangelho do reino will be preached in all the world será pregado em todo o mundo, as a witness to all nations, e em testemunho a todos os povos, a todas as gentes, and then the end will come. e então virá o fim. This is why we're not preoccupied with the wars and the earthquakes. É por isso que nós não estamos preocupados com as guerras e com os terremotos. This is why we're not preoccupied with the end times. É por isso que nós não estamos preocupados com o fim dos tempos. We have two assignments. Nós temos duas missões: Endure, persistir, preach the perseverar gospel. e pregar o evangelho. Endure Perseverar and preach the e gospel. pregar o evangelho. Say that with me. Diga comigo: Endure perseverar and preach the e gospel. pregar o evangelho. That's all we have to do. Isso é tudo o que nós temos que fazer. So we must develop the kind of faith that is steadfast. Então nós temos que desenvolver o tipo de fé que é firme, Enduring faith. uma fé que persevera, Strong faith. uma fé forte, Unwavering uma faith. fé que não titubeia, que não se move, Faith in God. uma fé em Deus. And Jesus Christ, whom he sent, E Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Ele, who is the atoning sacrifice for our sin, aquele que é o sacrifício da expiação pelos nossos who pecados, has made a door for us through his flesh to come back to the Father. aquele que abriu, que criou uma porta para nós através da carne dele, para que nós pudéssemos voltar para o Pai, So that we can be made whole, para que nós pudéssemos ser completos de so novo, that we can be safe, para que nós pudéssemos estar so seguros, that we can have peace, para que pudéssemos ter paz, so that we can have joy. para que pudéssemos ter alegria. We have joy in the midst of all the troubles. Nós temos alegria no meio de todos os We have problemas. confidence when everything is crumbling. Temos confiança quando tudo está desmoronando. We've been given a kingdom that cannot be shaken. Foi dado a nós um reino que não pode ser abalado. So we must take that very seriously. Então nós temos que tomar isso de forma realmente séria. Every day I ask myself, Todo dia eu faço uma pergunta a mim mesma: how do I exercise faith that como eu endures? exercito a fé que persevera? When people are falling away all around me. Quando as pessoas estão caindo ao meu redor? When people are full of questions and disappointments. Quando as pessoas estão cheias de dúvidas, perguntas, desapontamentos? They come to see me and they say God doesn't care. Elas vêm, falam comigo e falam: não, Deus não se He's importa. not answering my Não, prayer. Ele não está mais respondendo às minhas orações. How do we help them have faith that endures? Como eu posso desenvolver essa fé que That's not persevera? a small thing. Isso não é uma coisa That's pequena. a big thing. Isso é uma coisa grande. And the Lord helps us E o Senhor nos ajuda by us knowing God através through de His nós Word, conhecermos a Deus pela palavra dele, knowing Jesus through the revelation of the Holy Spirit, através de conhecermos a Jesus, através da revelação do Espírito Santo, and the act of our will. Our will. e através de um ato da nossa vontade, So we make a choice to trust God. para que possamos tomar uma decisão de confiar em Deus. In 2009, Em 2009, one of my daughters passed away Uma- quite suddenly. uma das minhas filhas faleceu de forma meio repentina. She was 42 years old. Ela tinha 42 anos de idade. She left a family with 3 boys. Ela deixou uma família com 3 garotos She was hardly sick. e ela não estava nem... Ela estava... No, barely. E ela mal estava doente. She had pneumonia, but she didn't act like it. Ela tinha pneumonia, mas ela não parecia com isso. She was sick for 2 days. Ela estava doente por 2 dias. I had returned from one of my missions. Eu tinha retornado de uma das minhas missões. I went to be with her. Fui para estar com ela. We spent a lovely evening together. Passamos uma noite amável juntas. The next morning at 5 a.m. she was gone. E na próxima manhã, às 5 da manhã, ela tinha ido embora. Now, unless you've lost a child, you can't understand what that does to you. E a menos que você tenha perdido um filho, você não consegue nem entender o que isso faz com você. It's something you never quite recover from. É algo que você praticamente não recupera disso.
It was like I was hit in the stomach. É como se eu tivesse sido atingida no estômago. I could hardly breathe. Eu mal podia respirar. My heart felt like it broke into many pieces. Meu coração, eu podia sentir como se ele tivesse partido em muitos pedaços. And the scripture that says he binds up the brokenhearted. E aquele versículo que diz que ele restaura, ele recupera o coração partido. I felt that that's what he was doing to me. Eu senti que isso era o que ele estava fazendo comigo. Like his hands were like a piece of cloth holding the pieces of my heart É together. como se as mãos dele fossem um pedaço de tecido segurando todas as peças do meu coração, os pedaços do meu coração juntos de novo. Why do I tell you this? Por que eu estou te dizendo isso? It never occurred to me Nunca passou, nunca me ocorreu to ask God why. de perguntar a Deus o porquê. Because I practiced all of my life trusting God. Porque eu pratiquei toda a minha vida confiando em Deus. When I don't have answers, I trust him. Quando eu não tenho as respostas, eu confio nele. That's what we do. Isso é o que nós fazemos. The pain is still there. A dor ainda está lá. It takes time to be able to function again with ease. E leva tempo até que possa funcionar novamente com paz. For years, I couldn't even tell this without weeping. Por vários anos eu não podia nem mesmo dizer isso sem chorar muito. So grief is real. Então o luto é real And grief is healthy. e o luto é até saudável. But we have a God that we can trust. Mas nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. And whatever happens in this earthly realm, E qualquer coisa que aconteça nesse reino, nessa atmosfera terrena, we trust God. nós confiamos em Deus. To me, that's my example of enduring faith. E para mim esse é o meu exemplo de uma fé que persevera, uma fé perseverante. My faith was not shaken. A minha fé não foi abalada. I didn't blame God. Eu não culpei a It Deus. never occurred to me to think that way. Nunca me ocorreu de pensar dessa forma. I trust God. Eu confiei em Deus. He's trustworthy. Ele é digno de confiança, ele é He fiel. knows everything. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. And the scripture says E as escrituras dizem: we don't receive anything that we can't endure. nós não recebemos nada que nós não podemos suportar. I endured. Eu suportei. My faith was strong. A minha fé foi forte. It may be even stronger because I've experienced that kind of faithfulness. E a minha fé pode até ser ainda mais forte, porque eu experimentei esse tipo de fidelidade. I tell you, I love him. E eu te digo que eu amo. He is so dependable. E ele é alguém que você pode depender dele, confiar nele. Ele tem muita compaixão. Ele experimentou já tudo que nós podemos um dia experimentar. E ele não pecou, ele perseverou, ele aguentou. A fé dele permaneceu firme, forte. That's what I'm talking about. E é sobre isso que eu estou falando com você. You see, I don't know what we all will face in our lifetimes. Então eu não sei tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso tempo de vida. But we're living in a world that's evil. Mas nós estamos vivendo em um mundo que é mau. We are in the world, but we're not of the world. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. I don't know what we may face. Eu não sei o que nós podemos enfrentar. But I can tell you whatever you face. Mas eu posso te dizer que qualquer coisa que você enfrentar, God is faithful. Deus é fiel. He will heal you. Ele vai te curar. He will comfort you. Ele vai te confortar. He will reassure you. Ele vai te He will put reassegurar. his arms around Ele vai you. colocar os braços dele ao seu He redor. will whisper Ele vai comfort to you. sussurrar conforto a você. He's faithful. Ele é fiel. You can trust him. Você pode confiar nele. Trust him. Confie nele. In the good times it's easy. Nos bons tempos é muito fácil. And in the tough times Mas e nos tempos duros? it's easy. Também é fácil. Because we make a decision. Porque nós tomamos uma decisão. We're going to trust the Lord. Nós vamos confiar no Senhor. Remember what Jesus said. Se lembre do que Jesus disse. Those who endure to the end. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Jesus came proclaiming the kingdom of God. Jesus veio proclamando o reino de Deus.
He came showing us the plan of God. Ele veio nos mostrando o plano de Deus. Why did he do that? Por que ele fez isso? So that in our difficult times we would know there's more. Foi para que nós pudéssemos saber nos nossos tempos de dificuldade que há mais, há algo mais. Porque tudo não é sobre nós. É sobre o plano de Deus. Mesmo a nossa fé perseverante é para a glória dele. Para que nós possamos ser um testemunho para os outros. Para que nós possamos mostrar ao mundo que nós temos um Deus que nós podemos depender dele. E a vitória. Hoje pode estar duro, pode estar difícil, mas há uma vitória. Nós temos que manter os nossos olhos no horizonte. Nós não morremos no meio de um desastre físico. Nós olhamos para o Espírito. Saiba que há vitória. Há vitória. E nessa dimensão, a vitória é agora. Vocês estão me ouvindo? Vou te dizer algo sobre Deus. Deus, Ele sempre está no agora. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós vivemos nas zonas do tempo, nesse mundo físico. Mas Deus não mora nesse tempo. Ele está sempre no agora. Quando Moisés disse, quem eu devo dizer a Faraó que me enviou? Ele disse, eu sou. Ele é sempre o eu sou. Quando minha filha faleceu, o Senhor foi o meu eu sou. Hoje ele é o agora. Então nós cometemos um grande erro. Quando nós nos preocupamos com o passado, mas Deus não está lá. Ou quando nós nos preocupamos com o futuro, Deus não está lá. Deus está aqui, no agora, presente, uma ajuda presente no tempo de necessidade. Então o que nós fazemos pela fé, quando tem uma dificuldade, nós conhecemos o Deus que é a solução. E aqui do nosso físico nós alcançamos pela fé na dimensão de Deus. E nós trazemos a vontade dele que está nos céus para a terra. Isso é o que nós fazemos. Isso é a nossa parte. Isso é o que a nossa fé faz. Nós pegamos o que já foi provido por Cristo. E eu vou dizer isso de novo. Tudo que as pessoas podem um dia precisar já foram providos por Cristo. Nós temos que enrolar o nosso cérebro nisso. Isso não é o tipo de pensamento que é natural. Isso é espiritual, isso é um pensamento espiritual. Perceba que isso é algo que nós temos que exercitar. Isso é a forma mais simples que eu posso dizer. Em todas as situações nós temos que olhar através dos olhos de Deus. Não através dos nossos olhos naturais, através dos olhos de Deus. Através desses olhos espirituais. Como nós vemos as coisas no Espírito? Através de conhecer a palavra dele. Porque a palavra dele nos diz a história inteira. Então nós sabemos exatamente o que vai acontecer. E nós olhamos então através dos olhos dele.
Remember Joseph? Se lembra de José? He was sold into Egypt as a slave. Ele foi vendido ao Egito como escravo. Can you imagine how he felt? Você consegue imaginar como ele se sentiu? That was pretty scary. Isso foi assustador, não foi? He didn't know where he was going. Ele não sabia onde ele estava indo. His brothers betrayed him. Os irmãos dele o haviam traído. Of course, we know his entire life was a type of Christ. Claro que nós sabemos que a vida dele toda foi uma figura, uma sombra de Cristo. But I'm showing you him in Mas the natural. eu estou te mostrando ele agora no natural. He was betrayed. Ele foi traído. He was lied about. Mentiram para He ele. was put in prison. Ele foi colocado na He prisão. was innocent. Ele era inocente. That was the lower story. Isso foi a história mais baixa. It was a sad story. Isso foi a história triste. There was no justice in Não it. havia justiça nessa história. Of course, we get to look back. Claro, nós olhamos para trás. He was in the middle of it. Ele estava no meio disso. But there was another story. Mas havia uma outra história. We can call it the upper story. Nós podemos chamar ela de história superior, história aqui de God had a cima. plan. Deus tinha um plano. It was a plan of rescue. E era um plano de resgate. He was going to rescue nations. E ele resgataria nações. Through Joseph, a type of Christ. Através de José, uma figura, uma sombra de Cristo. So you see, in our darkest of time, God has a story. Então perceba que no tempo mais escuro das nossas vidas, Deus tem um plano, Deus tem uma história. Ele está operando, Ele está trabalhando a história dele. We see it by faith. E nós temos que ver isso pela fé. He's our healer. Ele é aquele que nos cura. He's our provider. Ele é aquele que provê para nós. He's the one who's with us. Ele é aquele que está conosco. He's the one who loves us. Ele é aquele que nos ama. We have no problem. Nós não temos problemas. Because we live through God's eyes. Porque nós vivemos através dos olhos de Deus. Aleluia. Aleluia. That is faith that endures. Isso é a fé que persevera. Persistent faith. A fé que é persistente. The only way you can have persistent faith A única forma de você ter uma fé is to persistente see everything through God's eyes. é ver tudo através dos olhos de Deus. You see, I have an advantage. Então, perceba que eu tenho uma vantagem. Because I travel all over the world. Como eu já viajei ao redor de todo And o I mundo, see churches and leaders and God's people everywhere. eu já vi pastores, líderes, pessoas, povo de Deus ao redor de todos os And in lugares. spite of the different cultures and circumstances, E apesar de todas as circunstâncias diferentes, das diferentes culturas, I see what the Lord is doing through His Spirit in the church. eu percebo o que Deus está fazendo através do Espírito dele na igreja. When you see something happening globally, Quando você vê you algo know it's spiritual. acontecendo globalmente, você percebe então que é o Espírito fazendo. Look at what's happening globally in the area of sexual identity confusion. Perceba, por exemplo, aquilo que está acontecendo globalmente com relação à identidade, à confusão da identidade sexual. It's not just here. Não é só aqui, It's not just in the United não é States. só lá nos Estados Unidos. It's everywhere. Isso é em todo lugar. How is that possible? Como isso é possível? It's spiritual. Isso é algo espiritual. It's attack of the enemy Isso é um ataque do inimigo on the identity of God's creation. na identidade da criação de Deus. Do you understand? Você entende isso? So when you have experience to see things globally, Então, it seems easier to see things through God's eyes. quando você tem experiência de ver as coisas globalmente, fica um pouco mais fácil de ver as coisas através dos olhos de Deus. Do you understand? Você entende isso? Jesus taught in many parables. Jesus ensinou através de muitas parábolas. And when he taught in parables, a parable has one lesson. E quando ele ensinou através de parábolas, as parábolas têm uma lição. There may be many things you can apply from it, but the intent of a parable is one lesson. E as parábolas têm uma lição, tem uma coisa que ela foi designada para fazer. Você pode até absorver muitas coisas da parábola. And I want to show you one of Jesus' parables. E eu vou te mostrar uma das parábolas de Jesus And agora. it leaves us with a question. E ele nos deixa com uma pergunta. Luke chapter 18. Em Lucas capítulo 18.
Beginning at verse 1. Começando no versículo 1. Jesus told them a parable. Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, Give me justice against my opponent. Dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. And for a while he refused. E por algum tempo ele se recusou, ele não quis. But later he said to himself, mas depois ele disse consigo mesmo, Though I have no fear of God, ainda que eu não temo a Deus, and no respect for anyone, nem mesmo respeito os homens, yet because this widow keeps bothering me, todavia, como essa viúva me incomoda, me molesta, I will grant her justice, eu hei de fazer-lhe justiça, so that she won't wear me out by continually coming. Para que enfim ela não volte e me importune muito. And the Lord said, e disse então o Senhor, Listen to what the unjust judge says. Ouvi o que diz o injusto juiz. Unjust. Injusto. And will not God grant justice to his chosen ones who cry out to him day and night? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Will he delay long in helping them? Ainda que tardio para com eles? I tell you, he will quickly grant justice to them. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. And yet, quando, porém, when the Son of Man comes, quando vier o Filho do Homem, will he find faith porventura on the achará earth? fé na terra? That's the question. Essa é a pergunta. That's the question. Essa é a pergunta. So he's giving an example of the faithfulness of God. Então ele está dando um exemplo da fidelidade de Deus. In contrast to the wickedness of the earthly systems. Contraste com a falha, com o desastre que é o sistema terreno. But even with a faithful God, mas mesmo com um Deus fiel, who quickly answers, que responde rapidamente, when the Son of Man comes, quando o Filho do Homem vier, will he find faith achará on fé the earth? Na terra? This is a very personal and a very important question. Isso é uma pergunta muito importante e muito pessoal. You see, we exercise natural faith all the time. Perceba que nós exercitamos a fé natural o tempo todo. I'm in a hotel and I'm on a high floor. Eu estou num hotel, estou num andar bem alto. Very high. Bem alto. And when I get in the elevator, e quando eu entro no elevador, I have faith it's going to take me to the lobby. Eu tenho fé que ele vai me levar até lá no térreo. I don't have to pray. Eu não tenho que orar. I just push the button. Eu só aperto um botão. When you came in and sat on your chair, quando você veio e se sentou numa cadeira, did you examine it to see será, if you thought it would hold you? Será que você examinou a cadeira para saber se ali ia te aguentar? Did you wiggle it? Será que você tremeu a cadeira? Did you see if the screws were tight? Será que você tentou checar se os parafusos estavam apertados? No. Não. You just sat down. Você só sentou na cadeira. That's faith. Isso é fé. So we're exercising faith então, all the time. Nós estamos exercitando fé o tempo todo. Turn on water. Nós abrimos a água. And water, turn the faucet, water comes e aí quando você abre a torneira, a água sai. Here. In Brazil. Aqui no Brasil. Not everywhere I go. Não em todos os lugares que eu vou. Sometimes I have a bucket. Algumas vezes eu tenho que ter um baldinho. You're treating me very kindly. Vocês estão me tratando de uma forma muito gentil. So this is the way we exercise or demonstrate faith in the natural. Então, no natural, essa é a forma como nós demonstramos e exercitamos fé. You drink water. Você bebe água. It's not poison. Não está envenenada. Some countries where I am, Christians pray
over even their water. Há alguns países onde eu vou, os cristãos oram até mesmo pela água deles. Because they don't know what someone has put in their Porque water. eles não sabem o que alguém pode ter colocado na água Do you deles. understand? Você entende isso? Here in Brazil, we don't have to pray over our water. Aqui no Brasil nós não temos que orar pela nossa água. It's clean water. Ela é uma água There's limpa. no disease in Não it. tem nenhuma doença nela. That's faith. Isso é fé. How did we develop that faith? Como nós desenvolvemos essa fé? Through experience. Através de experiência. I've been in lots of elevators. Eu já estive em muitos elevadores. Not one of them have dropped Nem me. mesmo um deles me derrubou. I've sat on lots of chairs. Eu já sentei em muitas cadeiras. Not one has dropped Nem me. mesmo uma delas me derrubou. I've learned to trust. Então eu aprendi a confiar. We were having a conference in Tulsa, Nós estávamos tendo uma conferência lá em Tulsa and we invited delegates from all over the e world. nós convidamos delegados, representantes de vários lugares do mundo. And one of the delegations that came was from Papua New Guinea. E uma das delegações que vieram era de Papua Nova Guiné. The leaders were missionaries, Os líderes eram missionários and they brought about 30 Papua Christians. e eles trouxeram em torno de 30 cristãos lá de Papua Nova Do you Guiné. know anything of Papua New Você Guinea? sabe alguma coisa do país deles, Papua Nova Guiné? Very primitive. Eles são bem primitivos. O país Primitive. primitivo. The people are almost like the Stone Age. As pessoas são quase como pessoas da Idade da Pedra. They have a very limited vocabulary. Eles têm um vocabulário muito limitado, Just a few words. só algumas palavras. Very primitive. Eles são muito primitivos. And so the missionaries brought this delegation to the States. Então os delegados trouxeram os missionários trouxeram esses delegados para os Estados Unidos. Our conference began, A nossa conferência começa então and they didn't show up. e eles não aparecem. We waited, Nós esperamos they didn't come. e eles não apareceram. The next day they No came. dia seguinte eles vieram And we were told that when they arrived in New York, e nos disseram que quando eles pousaram em Nova York, they had to ride up an escalator. eles tinham que subir em uma escada rolante. They had never seen something like E eles nunca tinham visto algo assim. that. Watching it move. Então eles ficaram observando a escada se mover. They don't know where it's going to take them. Eles não sabiam aonde a escada rolante os levaria. They don't know if it's going to eat them. Eles não sabiam se a escada os comeria. It's a new world. É um novo mundo. And so they missed their flight. Então eles perderam o voo deles. They had to wait another day. Eles tiveram que esperar o dia seguinte. And they used the stairs. E aí eles usaram as escadas comuns. What am I saying? O que eu estou dizendo para você? You learn to trust things Você aprende a confiar nas by coisas experience. pela experiência. How do we learn to trust God? Como nós aprendemos então a confiar em Deus? By experience. Pela experiência. Every day we trust. Todo dia nós confiamos. Every day we trust. Todo dia nós confiamos. And then when something new comes along, Então, quando algo novo aparece, we get right on it a and gente go. pisa diretamente e vai. We're not afraid. Nós não temos medo. We know He's with Nós us. sabemos que Ele está conosco. Faith is really A simple. fé é realmente simples. When the Son of Man comes, Quando o Filho do Homem vier, will He find faith on the earth? achará fé na terra? Now, the fact that Jesus asked that question, E agora o fato de Jesus ter feito essa pergunta it's possible for faith to be lost. é que é possível que a fé seja perdida. So that's an alert to us. Então isso é um alerta para nós. Don't take your faith for granted. Não ache que a sua fé está segura, garantida. Exercise your faith. Exercite a sua fé. Exercise your faith. Exercite a sua fé. Exercise your faith. Exercite a sua fé. When you feel a little cold Quando coming você on, sentir um pouquinho de frio vindo, exercise your faith. exercite a sua fé. And then when the doctor says you have a terminal illness, E aí quando o médico vier e dizer que você tem uma doença terminal, your faith will already be a sua strong. fé já vai estar forte. And you'll say, no, thank E you. você vai dizer não, obrigado. That's not mine. Isso não é meu. That's for someone else. Isso é para outra pessoa. Faith. A fé.
Exercise. Exercite ela. There's one of my sisters here Uma das minhas irmãs aqui is faithful in the gym. que é muito fiel na academia. I recognize it in her immediately. Eu reconheci isso nela imediatamente. People used to recognize that in me, but then I stopped going to the gym. As pessoas costumavam reconhecer isso em mim, mas eu parei de ir para a academia. You know, you can't travel and be faithful in the gym. Você não consegue viajar muito e ser fiel na academia, né? But muscles are like that. Mas os músculos funcionam assim. You can't lift weights immediately. Você não consegue levantar muito peso imediatamente. You start with a small one. Você começa com um pequeno peso. And you lift. E aí você vai levantando. And then you increase the E aí weight. você aumenta o peso. You increase the weight. Você aumenta o peso. You increase E the aí weight. você aumenta o peso. You do all the things that are part of exercise. E você faz todas as coisas que são And you parte daquele increase the exercício. E você aumenta o You peso. increase the E weight. você aumenta o peso. And the more you exercise, E quanto mais você exercita, the more you can lift. mais você pode levantar. It's not magic, it's discipline. Não é mágica, é disciplina. It's practice. É prática. It's experience. É experiência. Our faith is the same way. A nossa fé funciona dessa mesma forma. If we just live easy Se every nós day, só vivermos de forma fácil, relaxada, todos os dias, our faith isn't being exercised. a nossa fé não está sendo And exercitada. then when a crisis E aí, comes, quando uma crise vem, we don't have the strength. nós não temos a força. Do you understand? Você entende isso? We need faith that endures. Precisamos da fé que persevera, que resiste. I love to practice my faith. Eu amo praticar a minha fé. I do it every day. Eu faço isso todos os dias, In every em situation. todas as situações. In every thought Em I can cada choose. pensamento que eu possa escolher. Is it a thought of faith with God? É Or is it a pensamento thought about circumstance? De fé em Deus ou é um pensamento com base nas circunstâncias? You see, it becomes automatic. Perceba que isso se torna automático. A couple of years ago, Alguns anos atrás, I walked off of a curb and broke bones in my foot. eu escorreguei de uma calçada e quebrei alguns ossos no meu pé. I went to a chiropractor. E eu fui para um He quiropraxista x-rayed my foot. e ele tirou um raio-x do meu pé And he says, "You've broken 5 bones." e ele falou, você quebrou 5 ossos. And so he says, "Go home. E ele falou, vai para casa It will just have to heal." e ele vai ter que se curar sozinho. So put your foot up on Então, coloque o seu pé para cima, and put ice on it. coloca gelo no seu pé. Well, that sounded fine. I would like Isso to rest. pareceu bom. Eu falei, eu queria mesmo descansar um pouco. But it really hurt. Mas realmente estava machucado, So I doendo went muito. home. Então fui para casa And my husband pampered me. e o meu marido me tratou ali, ficou me He paparicando. brought me pillows. Ele me trouxe um And he travesseiro, brought me ice. ele me trouxe gelo. And I was enjoying the E eu rest. estava aproveitando muito aquele Well, descanso. the next day was Sunday. Mas no próximo dia era domingo. And I was scheduled to preach at our church. E eu estava agendado para pregar na igreja. So I went to bed Saturday night. Então, no sábado à noite eu fui para a cama. My husband got my foot up on Meu pillows. marido pegou o meu pé, colocou lá um travesseiro embaixo do meu pé, colocou gelo. And he prayed for me. Ele até orou por mim. That would be normal. Isso era normal. And we went to sleep. E aí nós fomos dormir. I didn't think anything Eu more não about it. pensei em nada mais sobre isso. My alarm went off about 4:30 in the morning. Em torno de 4h30 da manhã, meu alarme despertou. And so I was getting up, trying not to wake my husband. Então eu tentei levantar sem acordar o meu marido. And as soon as I got out of the bed, E assim que eu saí da cama, that foot, aquele pé it felt like fire went all the way to my brain. parecia que fogo estava vindo lá do meu pé todo o caminho até o meu cérebro. It hurt. Estava muito machucado, doendo. It hurt for about that long. E doeu desse tanto. And then on the inside of me, Então dentro de it mim was like a fire. parecia um fogo. And I said right out loud, E eu disse bem alto naquele momento: "Devil, diabo, what right do you have to touch the servant of the Lord? que direito você tem de tocar a serva do Senhor? Take your pain and go." Pegue a sua dor agora e vá embora. I didn't have to think about Eu it. não tive que pensar sobre isso. Rationally, the bones were broken. Racionalmente, os ossos estavam quebrados. But my perspective
was not the natural. Mas a minha perspectiva não era o natural. And of course my poor husband had to wake E up. claro que o meu pobre marido acabou acordando naquele momento. The pain was all gone. Mas a dor foi embora. There was no residue Não of havia pain. mais nenhum resíduo de dor. I'm talking about having faith that endures. E eu estou falando sobre ter a fé que resiste, que persiste. Faith that you exercise. A fé que você exercita. So because I'm exercising my faith in the small things, Então, porque eu estou exercitando a minha fé nas coisas pequenas, when something like this happens, quando algo assim acontece, faith is a instinct, a fé é um instinto, automatic. é automático. Do you understand? Você entende isso? Do you understand? Você entende isso? Exercise your faith Exercite a sua fé in the small things. nas coisas pequenas. Jesus said, Jesus disse: when the Son of Man comes, quando o Filho do Homem vier, will he find faith on the earth? achará fé na terra? You see, faith persists when there are more questions than answers. Então perceba que a fé, ela persiste, ela resiste quando há mais perguntas do que respostas. Faith persists when the answers don't come as quickly as you need. A fé, ela Or want. persiste quando as respostas não vêm tão rápido quanto você quer. Faith persists when you're discouraged. A fé, ela persiste quando você está desanimado. Your faith persists when everyone else is talking negative and gloom. A sua fé, ela persiste quando todo mundo está falando coisas negativas e ruins ao seu redor. Faith is not passive. A fé, ela não é passiva. Faith is action. A fé é agir. Active. Ela é ativa. Put our faith in action. Coloque a sua fé em ação. We talked about that Nós this falamos morning. sobre isso essa manhã. We don't just Nós não whatever só, God wants to do. tudo bem, qualquer coisa que Deus quiser fazer. No. Não. Faith responds to what God has A already fé, ela provided responde, ela reage àquilo que Deus já proveu. and takes hold of E the solution. nós pegamos, então, tomamos posse da solução. Hallelujah. So from this parable, Então, dessa parábola, we learn that position does not guarantee justice. nós entendemos, então, que uma posição, um cargo, ela não garante justiça. We learn that the helpless of society require an advocate. Nós percebemos, então, que aquelas pessoas que não têm ajuda na sociedade, elas precisam de alguém para advogar por elas. Be the advocate for the helpless. Seja aquele que advoga por aqueles que não têm ajuda. Jesus used a widow as an example. Jesus usou essa viúva como exemplo. This was the perfect example. Isso foi o exemplo perfeito. I've seen the widows around the world. Porque eu tenho visto viúvas ao redor do mundo. And when their husband E dies, quando o marido delas morre, everything has been owned by the husband. tudo geralmente era possuído pelo marido. The children are owned by the husband. Geralmente os filhos eram possuídos pelo The marido. women have no security. Geralmente as mulheres não têm segurança. They have no wealth. Elas não têm riquezas, They have no legal standing. não têm um posicionamento legal. So many widows end up on the street. Muitas viúvas acabam nas ruas. And in many nations the church has to reach out and take care of the E widows. em muitas nações as igrejas têm que alcançá-las e cuidar delas. Is a huge problem. Isso é um grande problema. So that was the same in Jesus' day. E era o mesmo nos tempos de Jesus. Widows had no standing. As viúvas não tinham posicionamento. So he's using this helpless woman as the example in his parable. Então eles estavam usando essa mulher necessitada de ajuda como um exemplo na parábola dele. We learn in this parable that God, the righteous judge, is not like earthly E judges. nós aprendemos nessa parábola que Deus, o justo juiz, ele não é como os injustos juízes And terrenos. we learn that our persistence is powerful. E nós aprendemos também que a nossa persistência é poderosa. Now, some will tell you, E alguns vão te dizer when you pray for something, you don't have to keep praying for it. que quando você ora por algo, você não tem que continuar orando por aquilo. Now, technically, maybe that's true. E tecnicamente, talvez isso seja verdade. But if I'm praying for something, Mas se eu estou orando por algo, I keep praying. eu continuo orando. When my son was on drugs, Quando meu filho estava nas I drogas, kept praying. eu continuei orando. I didn't just pray once. Eu não orei só uma vez. I kept praying. Eu continuei orando. Now,
How I prayed was different. E a forma como eu orava era diferente. I wasn't praying for God to find my son. Eu não estava orando para que Deus encontrasse meu filho. I says, Father, I know you know where my son is. Eu disse, Pai, eu sei que o Senhor sabe aonde meu filho está. I know you love him more than I do. Eu sei que o Senhor o ama mais do que eu amo. I know you already have a plan Eu sei to que o bring Senhor him back to you. já tem um plano para trazê-lo de volta para o Senhor. Thank you for that confidence. Obrigado por essa confiança. Thank you that I don't have to be afraid. Obrigado porque eu não tenho que ter medo. Thank you that I don't have to cry. Obrigado porque eu não tenho que chorar. I have confidence in Eu you. tenho confiança no Senhor. Thank you for your faithfulness. Obrigado pela sua fidelidade. Thank you that you know exactly where Tommy Obrigado is. porque o Senhor sabe que tempo exatamente é esse. Thank you that you will not let the enemy destroy him. Obrigado porque o Senhor não vai deixar o inimigo Thank destruí-lo. you that your plan is working in his life. Obrigado porque o seu plano está operando na vida Do you dele. hear the difference? Você consegue ouvir e perceber a diferença? If persistence pays off with an unjust judge, Se a justiça ela funciona com um injusto juiz, how much more quanto mais the righteous judge, com um justo juiz ela funcionará? the one whose eyes are everywhere, Com aquele cujos olhos estão em todos os lugares. the one whose heart is moved with Com compassion. aquele cujo coração se move em compaixão. Tonight, Hoje à noite, I've had one message. eu tenho uma mensagem. Trust God. Confie em Deus. Trust God. Confie em Deus. Trust God. Confie em Deus. No matter what goes Não on, importa o que esteja acontecendo. trust God. Confie em Deus. He's your only security. Ele é a sua única segurança. You can depend on him in Você every pode situation. depender dele em toda situação. Trust God. Confie em Deus. Trust God. Confie em Deus. Trust God. Confie em Deus. Tell yourself every day. Diga a I'm você mesmo trusting todos God. os dias: eu estou confiando em Deus. May those words echo in your Deixe que spirit essas palavras ecoem no seu espírito. as you go to sleep tonight. Conforme você vai dormir hoje à noite. And your mind may go to different circumstances, E problems that need solving. A sua mente pode talvez vagar por diferentes circunstâncias, diferentes problemas que precisam ser resolvidos. Say, I'm trusting. Diga: eu estou confiando em Deus. Hallelujah. Aleluia. When the Son of Man comes, Quando o Filho do Homem vier, will he find faith on the earth? achará fé na terra? You can answer yes. Você pode responder sim. Hallelujah. Aleluia. Because that's our choice. Porque essa é a nossa escolha. And he, by the Spirit, E Ele, pelo Espírito, empowers us. Ele nos empodera. He always helps us. Ele sempre nos ajuda. When we make the right choice, he helps us. Quando nós tomamos a decisão correta, Ele nos I ajuda. want to pray for you. Eu quero orar por vocês. Stand to your feet. Fiquem de pé, por favor. There may be some of you tonight that have specific problems in your life. Talvez haja alguns de vocês hoje à noite que tenham problemas específicos na sua vida. Maybe in your family, Talvez na sua família, maybe in your business, talvez nos seus negócios, maybe in your ministry, talvez no seu ministério, maybe in your body, talvez no seu corpo, maybe with your children, talvez com seus filhos, maybe in your marriage, talvez no seu casamento, maybe in your finances, talvez nas suas finanças, even spiritually. talvez até mesmo There may be espiritualmente. some things you're trying to understand. Talvez haja algumas coisas que você está tentando entender. And you feel that you just need help E trusting você God. sente que você precisa de ajuda para confiar em Deus. Will you include yourself in this prayer? Você consegue se incluir nessa oração? Whatever it is, Qualquer coisa que seja. include yourself. Inclua você Because mesmo. I'm going to pray for you. Porque eu vou orar por vocês. And the prayer includes each one of E you. a oração inclui cada um de vocês.
You don't need a special touch. Você não precisa de um toque especial. You don't need a special category. Você não precisa de uma categoria especial. What you need is to lift your faith as I pray. O que você precisa é elevar a sua fé conforme eu estiver orando. And allow the Lord to come into your circumstance. E permitir que o Senhor venha e entre na sua circunstância. As you trust Him. Conforme você confia nele. And He will go to work for you. E ele vai operar, vai trabalhar por você. The Bible says, while you're yet asking, He's working. A Bíblia diz que quando vocês ainda estavam pedindo, ele já estava operando. Because He knows what you need. Porque ele sabe o que você precisa. Hallelujah. Aleluia. Raise your hands. Levante suas mãos. Heavenly Father, look at your people. Pai celestial, olhe para o seu povo. We are here and we've talked about you. Nós estamos aqui e nós falamos sobre o Senhor. And we understand that you're the faithful God. E nós entendemos que o Senhor é o Deus fiel. You never fail. O Senhor nunca falha. Every promise is true. Toda promessa do Senhor é verdadeira. Your ways are always the right ways. E as suas formas, seus caminhos são sempre os caminhos And verdadeiros. so tonight, Então hoje à noite, look at your people. olhe para o seu povo. You know what's going on in their O lives. Senhor sabe o que está acontecendo na In vida their deles, circumstances. nas circunstâncias In their deles, bodies. nos corpos deles. You know the attacks of the enemy that would try to discourage them. O Senhor sabe os ataques que o inimigo tem lançado sobre eles, tentando desencorajá-los. Now look at their hearts. Então agora olhe para os They corações are deles. reaching to you with Eles faith. estão alcançando o Senhor em fé. And they're saying, I trust God. E eles estão dizendo, eu confio em Deus. I trust God. Eu confio em Deus. I trust God. Eu confio em Deus. Say it. Diga. Thank you that you respond to their faith. Obrigado porque o Senhor está respondendo à fé deles. And you are at work right now bringing solution in their lives. E o Senhor está em operação agora, trazendo solução para a vida deles. Thank you for the miracles that are at work. Obrigado pelos milagres que estão em operação agora. Solutions that are coming. Pelas soluções que estão vindo. The relationships that are being mended. Pelos os relacionamentos que estão sendo The restaurados. resources that are coming. Pelos recursos que estão vindo. The encouragement that is Pelo coming. encorajamento que está vindo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. We know you're working. Nós sabemos que o Senhor está operando. We trust you. Nós confiamos no Senhor. We trust you. Nós confiamos We no put Senhor. all of our trust Nós in colocamos you. toda a nossa confiança no Senhor. To whom else can we Em run? quem mais? Para quem mais nós poderíamos correr? We come to you. Nós viemos ao Senhor. We trust you. Nós confiamos no And Senhor. we receive your E provision. nós recebemos agora a sua provisão. By faith. Pela fé. In Jesus' name. No nome de Jesus. See my faith. Veja a minha fé. See my faith. Veja a minha fé. There's faith in the earth. Tem fé aqui na terra. See my faith. Veja a minha fé. I'm here. Eu estou aqui. I will never stop trusting Eu you. nunca vou parar de confiar no Senhor. You can depend on me Você pode contar comigo, as I depend on you. conforme eu dependo do Senhor. Let it be in Jesus' name. Que isso aconteça em nome de Jesus. And we all say, E todos nós dizemos: Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Let's Aleluia. worship. Vamos adorar a Ele. Let's worship. Vamos adorar a Ele.